Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Estou muito feliz em poder estar trazendo aqui para vocês uma palavra de algo que Deus tem falado ao meu coração durante esses dias, que nós estamos aqui todos em casa, né? Eu gostaria que você já estivesse abrindo a sua Bíblia, lá em Provérbios 3, 5. Se você quiser acompanhar aí no teu celular, na tua Bíblia. A palavra do Senhor diz assim, ó: confie no Senhor de todo o teu coração e não se estribe, não dependa do seu próprio entendimento. Uma coisa que Deus, sim, tem falado muito ao meu coração durante esses dias, e hoje à tarde eu estava até tendo um período aqui de oração com o Senhor, e o Senhor me trouxe essa palavra. Nós somos muito especialistas em sonhar, nós somos muito especialistas em fazer projetos, não é verdade? E às vezes a gente estabelece objetivos em cima desses sonhos para a nossa vida. É isso que o Senhor tem falado ao meu coração. Nós definimos metas, nós definimos objetivos, projetos para a nossa vida, e nós agimos em prol desses sonhos, porque todo mundo tem um sonho, todo mundo tem projeto de vida, né? Todo mundo sonha com alguma coisa, em realizar alguma coisa. Mas até que ponto os nossos sonhos e metas, eles se alinham com a vontade de Deus? Até que ponto os nossos sonhos, eles estão alinhados com aquilo que é a vontade e o desejo do coração de Deus para as nossas vidas? Lá em Isaías 55:8, a palavra do Senhor diz assim, ó: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os teus caminhos não são os meus, os meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor. Então eu gosto muito dessa palavra, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, que os meus pensamentos, os nossos pensamentos, eles não são como os pensamentos do Senhor para a nossa vida. Então, quando eu foco nos meus planos pessoais, na dependência do meu próprio entendimento, o que acontece? Eu perco a visão da amplitude dos projetos de Deus. E é isso que o Senhor tem falado comigo durante esses dias. Que todas as vezes que eu foco somente nos meus sonhos, nos meus projetos, todas as vezes que eu foco nos meus objetivos apenas, eu perco a dependência do Senhor. Eu começo a focar somente naquilo que eu quero, né, como ser humano, como pessoa. E eu esqueço daquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Nós ficamos muitas vezes limitados a pensar que só existe determinada alternativa para uma realização dos nossos sonhos. Nos tornamos totalmente cegos, né, às perspectivas de Deus. Então eu começo a não enxergar o que Deus tem para a minha vida, porque eu só consigo focar naquilo que eu sonho, naquilo que eu planejo, naquilo que eu desejo. Então nós ficamos como peixes muitas vezes, debatendo fora da água numa crise emocional, porque nós não compreendemos muitas vezes porque que as coisas não acontecem, não funcionam, não dão certo. E a gente fica numa crise emocional em busca de coisas que, apesar de aparentemente boas, porque as coisas não são ruins, essas coisas não são ruins, mas não são a plena vontade de Deus. Quando eu não vivo a vontade do Senhor para a minha vida, eu começo a me frustrar, eu começo a entrar em crise. Durante essa pandemia, nos primeiros dias, eu confesso que eu fiquei muito frustrada, fiquei muito preocupada, muito angustiada. Teve dias assim de eu ter que dobrar o meu joelho e me colocar diante do Senhor, porque a gente se assusta com o que está acontecendo e a gente fica triste, né, diante das coisas que estão acontecendo no país e no mundo. Mas o Senhor começou a gerar essa palavra no meu coração. O Senhor começou a gerar essa dependência de falar: filha, você precisa confiar mais, você precisa crer mais, você precisa parar de olhar e usar o teu conhecimento próprio. Como a palavra do Senhor diz aqui, ó: não te estribes no teu próprio entendimento, não dependa do teu próprio entendimento, do teu conhecimento. Muitas vezes nós acreditamos que pagarmos o preço necessário seremos honrados por Deus, o que não deixa de ser uma verdade, né? Mas com a condição de que este projeto de vida esteja em concordância em cada detalhe ao que Deus tem para nós. Nós temos que pagar um preço, sim, mas tudo que nós formos fazer, nós temos que alinhar o coração de Deus. Tudo que for projeto da tua vida, você precisa estar alinhado com o céu. Não tem como a gente criar um projeto, não tem como a gente criar algo, né? Criar um objetivo, uma meta para a nossa vida, se isso não está alinhado com a vontade de Deus. Quando nos dependemos
ou nos estribamos o nosso próprio entendimento, deixamos a ansiedade, o medo falarem muito mais alto. E assim buscamos alternativas próprias de resolver as coisas até quebrarmos a nossa cara e nos voltarmos novamente ao Senhor. Então muitas vezes é assim, quando a gente busca o nosso próprio entendimento, ou a gente depende somente do nosso próprio entendimento, chega lá na frente e a gente acaba quebrando a cara. Muitas vezes a gente começa um projeto e a gente não consegue concluir, porque esse projeto ele não está alinhado com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes os teus pensamentos não são do Senhor, às vezes os teus planos não são do Senhor, às vezes você está projetando algo que é lindo e maravilhoso, mas não é algo que Deus tem para a tua vida. E é isso que o Senhor tem falado ao meu coração durante esses dias que nós estamos aqui todos em casa. A palavra do Senhor diz lá, como eu já disse, confie no Senhor de todo o teu coração. É confiar, é entregar o controle. Não é fácil entregar o controle, né? E durante esses dias que você está aí na tua casa, será que você tem confiado no Senhor? Durante esses dias, no que você tem confiado? De repente você tem confiado no governo, de repente você tem confiado numa palavra, de repente você está confiando na tua empresa, que não parou. No que você tem depositado a tua confiança durante todos esses dias que estão acontecendo todas essas coisas? Eu não quero aqui ficar falando de pandemia, mas nós sabemos que o país está vivendo uma situação muito delicada, né? A nossa vida ela tem um propósito. Você tem um chamado para ser um instrumento no reino de Deus. Nós todos temos um chamado. Independente dos nossos sonhos, os sonhos de Deus eles são maiores que os nossos. De repente você está projetando algo para a tua vida e Deus tem algo muito maior. De repente você está planejando algo para a tua vida e Deus tem um plano muito maior para a tua vida. Deus tem algo muito, muito, muito melhor, muito de excelência. E às vezes a gente fica tão preso a algo tão pequeno, né? A gente começa a olhar somente para o nosso umbigo, a gente começa a olhar só para o nosso propósito, a gente começa a olhar só para o nosso sonho. E a gente esquece que os sonhos de Deus são muito maiores para nós. Se nós alinharmos isso com o Senhor, se nós começarmos a colocar isso diante de Deus, você pode ter certeza, né, que as coisas elas vão começar a acontecer na tua vida e as coisas vão começar a caminhar de uma maneira diferente. Né? Independente dos seus sonhos, os sonhos de Deus eles são muito maiores. E o seu próprio entendimento jamais vai dar conta de assimilar os pensamentos que ele tem ao teu respeito. Olha como isso é lindo, né? Por isso, desista de depender das suas próprias perspectivas. Sabe, desista de querer viver da tua própria vontade, da tua própria maneira. Né? Desiste de viver somente aí fechado no teu mundinho, achando que não existe um Deus maior, um Deus que pode fazer todas as coisas. Né? Deus ele tem muito mais para você, Deus tem muito mais para mim. Sabe, às vezes isso que você está vivendo é algo tão pequeno, é tão pouco, mas Deus quer fazer algo tão grande. E a gente fica limitado no nosso mundinho, a gente fica com a nossa mente limitada, porque a gente não alinha o nosso propósito com o propósito de Deus. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida da nossa. E Deus cuida de cada detalhe. Então entenda, querido, nesta noite. Entenda que você pertence a Deus. E tudo que concerne a sua vida pessoal, sabe? Todas as áreas da tua vida interessa primeiramente ao Senhor Jesus. Sabe? Não adianta você querer fugir disso. Ele é real, Ele existe. E Ele pode fazer muito mais por você, muito mais do que você imagina, muito mais do que você sonha, muito mais do que você planeja. Cada detalhe, cada área da tua vida, tudo cooperará para o cumprimento do propósito dele para você. Lá em Romanos 8, 28, a palavra do Senhor diz assim, e sabemos que todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, querido, todas as coisas, elas cooperam para o bem, para o teu bem, desde que o teu sonho, os teus projetos estejam alinhados, a tua vontade esteja alinhada com a vontade do Senhor para a tua vida. As crises emocionais que nós enfrentamos muitas vezes vêm da falta de entendimento de que as coisas na tua vida são dele para ele. Então, às vezes a gente tem crise de angústia, a gente tem uma crise de desespero, a gente fica triste, muito abatido. Por quê? Porque nós não entendemos, nós não conseguimos compreender que todas as coisas vêm dele.
Ele é a nossa fonte, é Ele que governa todas as coisas. E às vezes você precisa entender isso, porque se você não conseguir compreender isso, você vai começar a passar por crises, você vai começar a passar por dificuldades, porque você não tem entregado tudo, você não tem colocado controle nas mãos do Senhor. Quando você compreende que cada detalhe da tua vida é do Senhor, você colabora para o projeto de Deus. A espera, ela torna-se um pouco mais compreensiva quando você entende isso e quando você alinha, né? Quando você alinha a tua vontade, o teu desejo, né? As tuas satisfações, os teus sonhos, os teus projetos, quando você alinha ele com o céu, as coisas se tornam um pouco mais fáceis, né? Quando você compreende isso, você colabora e as coisas elas se tornam um pouco mais compreensivas e você entende que não há altar sem sacrifício. Vão ter momentos que você vai precisar sacrificar para você viver o plano de Deus. Vai ter momentos que você vai precisar sacrificar para você ter um projeto de Deus na tua vida. Lá em Mateus 16, 24, a palavra do Senhor diz assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz. Será que nós temos renunciado a alguma coisa? Será que nós temos entregado alguma coisa que está aqui dentro que a gente precisa colocar para Ele, para a gente poder viver o propósito dele para a nossa vida? O fato de ansiarmos por uma segurança dos nossos sonhos, queremos ter certeza de que todos os nossos planos ocorrerão da forma como imaginamos. É uma segurança. A gente quer que as coisas aconteçam, que as coisas corram, né, do nosso jeito, a nossa maneira. Queremos ter o controle de tudo, né? Eu sou uma pessoa que eu quero ter o controle de tudo muitas vezes, né? Eu quero muitas vezes ter o domínio de tudo que eu estou fazendo. É como se quando eu perdesse um pouco o foco ali, ou como se quando eu perco o controle, é como se eu não tivesse, como se eu tivesse perdido tudo. É uma sensação estranha, porque você começa a sentir como se você estivesse perdendo tudo. Mas quando você entrega o controle nas mãos do Senhor e você entende que é a vontade dele, você descansa, sabe? Você descansa, você tem paz. Então, nós queremos ter o controle de todas as coisas na nossa vida, né? Quem diria que esse ano nós estaremos vivendo tudo que nós estamos vivendo? Nós não sabíamos que isso ia acontecer. Nós não tínhamos noção disso. Mas nós temos que entregar o controle na mão dele. Entendeu? Nós temos que... É algo que fugiu do nosso controle. Nós não podemos controlar nada. Então, justamente para você e eu entendermos que ele controla todas as coisas. Ele que domina todas as coisas. Muitas vezes nós queremos ancorar o nosso barco, sabe? Muitas vezes queremos ancorar o nosso barco, o nosso porto seguro, vamos dizer assim, no nosso porto seguro, no nosso planejamento. Como consequência disso, a confiança em Deus ela se torna desnecessária e a gente passa a viver uma autossuficiência. A gente começa a viver uma independência. E ao invés de viver a dependência de Deus, a gente começa a achar que nós fazemos tudo, que nós podemos tudo. Mas Deus é que pode todas as coisas. Deus ele não quer que sejamos confiantes nas circunstâncias. Deus ele não quer que a gente confie nas circunstâncias esperadas. Por isso, ele permite a instabilidade, muitas vezes, para romper com a nossa necessidade de ter segurança em relação aos nossos planos, às pessoas e às circunstâncias. Se nós entendermos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, aprendemos a confiar inteiramente no Senhor, porque é isso que Ele deseja, a confiar inteiramente nele e a renunciar muitas das vezes à nossa própria vontade, sabe? A renunciar muitas vezes o desespero, a angústia, né? E as renúncias nos levam a níveis muito mais altos de confiança, quando você decide renunciar à tua vontade, a querer viver os planos de Deus. Diante de Deus, a nossa formação não é nada, o nosso conhecimento não é nada. Né? Quantos médicos e infectologistas estão aí tentando, através do conhecimento que eles têm, da formação que eles têm, tentar resolver uma situação dessa pandemia. Mas diante de Deus isso não é nada, porque o Senhor ele pode fazer muito mais. Né? A palavra do Senhor fala que Ele levou sobre si todas as nossas dores, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E eu creio que essa pandemia ela já caiu por terra,
partir do momento que Jesus foi naquela cruz. Mas nós precisamos confiar, nós precisamos crer. E não ficar apegado ao nosso próprio entendimento, como a própria palavra diz aqui. Não depender do nosso próprio entendimento, porque diante de toda essa situação que está acontecendo, o nosso conhecimento é zero, não vale de nada. Quantos médicos estão ali tentando lutar para conseguir uma cura, né? Quantos enfermeiros, quantos infectologistas estão tentando buscar algo para poder trazer cura para o povo. Mas diante disso, Deus precisa vir na frente. A palavra de Deus precisa vir à frente para que essas pessoas venham ter sabedoria. Né? Nós precisamos confiar no Senhor primeiro. Quando você entende que Ele é a nossa única porção, nós somos surpreendidos pela sua graça. Isso é tremendo, querido, porque a gente começa a entender. E a gente é surpreendido pela graça de Deus. Porque Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou sonhamos. E todas as vezes que você confia e que você entrega, né, você é surpreendido pela graça de Deus. Vai haver momentos em que você vai achar que você vai entrar em desespero. Mas quando você confia, você não se desespera. Quando você confia, você entrega. Quando você confia, você ouve a voz dele, você alinha os teus pensamentos, você alinha os teus projetos e você alinha a tua alma com a dele. Você alinha o teu espírito e você não se desespera diante da situação. Lá em Salmo 4:8, a palavra do Senhor diz assim, ó, porque só tu me fazes viver em segurança. É só no Senhor que nós temos essa segurança. Nós não podemos escolher uma segurança em homens, não podemos confiar no homem, não podemos confiar nas circunstâncias, mas nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor Jesus, amém? E eu quero fazer uma pergunta para você, quero deixar uma pergunta aqui. Qual é a lição que nós temos tirado de tudo isso que nós estamos vivendo? Qual tem sido a lição que nós temos tirado de tudo isso, do que está acontecendo, né? O que nós temos aprendido diante de todas essas coisas? Sabe, o que o Senhor tem me ensinado é que eu preciso depender, é que eu preciso confiar mais, é que eu preciso crer mais a cada dia. Né? Eu vou dar um exemplo do Caio. O Caio, ele não tem muita noção do que está acontecendo. Ele é uma criança, que ele depende de mim, do meu marido, para poder criar ele, para poder ser o provedor dele. Então ele dorme tranquilo, ele acorda tranquilo, porque ele sabe que quando ele acordar ele vai ter o leite, ele vai ter o cafezinho dele, ele vai ter o pãozinho de manhã. Quando é hora do almoço ele vai almoçar, ele vai jantar. Então ele não se preocupa, porque ele depende de mim, do pai dele. Nós temos que ser assim com o Senhor. Quem que se preocupa diante disso? Sou eu e o Naldo, para nós trazermos o quê? Uma provisão, para nós trazermos o alimento, não deixar faltar nada para ele. Mas ele é dependente de nós. É assim que o Pai nos enxerga, nós somos filhos. Nós temos que entender que nós somos filhos de Deus, que nós não temos que nos preocupar, não se descabelar, porque o Senhor, Ele cuida de todas as coisas. O Senhor, Ele sabe do teu coração nesta hora, como que você está aí na tua casa, do que você está necessitando, do que você precisa. Então, portanto, se você ainda vive uma vida independente de Deus, dependendo somente dos teus conhecimentos, renuncie isso nessa noite. Sabe, renuncie a maneira de você enxergar as coisas nessa noite e decida depender de Deus. É uma decisão que não é muito fácil você entregar o controle das coisas, não é fácil. Mas diante de tudo que está acontecendo, né, diante de todas as coisas que estão acontecendo, você precisa entregar o controle nas mãos do Senhor, o controle da tua vida. E Ele vai transformar a tua limitada visão em uma visão de águia. Porque quando você alinha os teus sonhos, os teus projetos, né? Quando você alinha os teus objetivos com os sonhos e os projetos de Deus, você pode ter certeza que o Senhor alinha a tua visão. E quando você começar a alinhar isso e decidir isso para a tua vida e começar a entregar o controle, o Senhor começa a te dar uma visão de águia. Você não vai enxergar mais somente o que está aqui na sua frente, mas você vai começar a enxergar muito mais além, porque o Senhor, Ele tem uma visão muito maior do que a nossa. O Senhor tem um pensamento muito maior que o nosso. O Senhor tem planos e projetos muito maiores que o nosso. Então alinha nesta noite os teus sonhos com os sonhos de Deus
Você vai ver eles acontecendo e se cumprindo em nome de Jesus. A renúncia, ela não é muito fácil, é diária, todos os dias, orando, buscando a palavra de Deus. Não dependa do teu próprio entendimento. Não dependa do teu próprio conhecimento. Eu não estou falando para você desistir dos teus sonhos. Eu não estou aqui falando para você desistir dos teus projetos de vida. Mas eu estou falando para você alinhar o teu sonho, o teu projeto com Deus. Mas para eles se concluírem na tua vida, eles precisam estar alinhados com o Senhor. Diante disso, você vai viver uma vida, você vai viver uma vida plena, você vai viver uma vida de uma mulher ou de um homem que confia e que ainda que as circunstâncias venham, você não vai se abater, ainda que as circunstâncias venham, você não vai se estremecer, porque você sabe em quem você confia. Diante disso, você vai viver além das circunstâncias. Você vai conseguir crer no impossível. Você vai conseguir vislumbrar o futuro, sabendo que cada aspecto da sua vida está sobre a soberania do Senhor. Creia nisso nesta noite. Lá em Efésios 3:20, só para eu concluir aqui, a palavra do Senhor diz assim, aquele cujo poder operante em nós é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então que nessa noite você venha alinhar teu coração, os teus pensamentos, os teus sonhos, os teus projetos com os céus. Eles precisam estar alinhados. Não te estribes no teu próprio entendimento, não dependa do teu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração. Você vai ver que o desespero vai passar, as circunstâncias elas vão passar e você vai viver os planos e projetos de Deus para a tua vida. Gostaria que você curvasse a tua cabeça nesta noite. Vou orar por você e vou pedir para que o Senhor venha, em nome de Jesus, quebrar todo o desespero, todo o medo e que o Senhor venha alinhar teu coração ao coração dele nessa noite. Amém? Pai amado santo, nós queremos nesta noite, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade, por essa palavra que o Senhor gerou ao meu coração nesta tarde. Pai, eu quero, Senhor, a Deus, declarar, Pai, que esse homem, essa mulher que está me ouvindo agora, que o Senhor venha em nome de Jesus tocar nele, ó Pai, de uma maneira especial, que o Senhor venha tocar nele de uma maneira sobrenatural. Ele aí na sua casa, Senhor, que o Senhor venha em nome de Jesus mover o teu espírito. Que o Senhor venha, Deus, alinhar a tua vontade, a vontade dele. Que o Senhor venha alinhar os teus projetos, os teus sonhos. Que tudo que está no coração desse homem e dessa mulher nesta noite, Senhor, venha ser alinhado com o Senhor, venha ser alinhado com os céus. E tudo que tem impedido ele de viver, Pai, totalmente dependente do Senhor, tudo que tem impedido dele viver totalmente dependente do Senhor, meu Deus, que isso venha a ser quebrado e desfeito nesta noite. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, ele venha viver os teus sonhos, os teus projetos, Pai, as tuas metas, porque, Senhor, os nossos pensamentos não são os teus, os seus pensamentos são muito maiores, Deus. Então nos ensina a entregar totalmente o controle ao Senhor. Se esse homem e essa mulher ele tem tido essa dificuldade, que nessa noite o Senhor venha gerar isso no coração dele, no coração dela. Pai, também nos perdoa por todas as vezes que nós somos inconsequentes, por todas as vezes que nós não confiamos totalmente no Senhor. Pai, nos perdoa porque todas as vezes que nós muitas vezes queremos alinhar os nossos sonhos ou entregar o controle na mão do Senhor, muitas vezes nós vamos lá e retiramos com medo, ó Pai, até mesmo por conta das dificuldades, das situações, mas que nesta noite, Pai, em nome de Jesus, nós possamos entregar totalmente o controle na mão do Senhor, que nós possamos entregar totalmente a nossa confiança no Senhor. Eu quero te pedir para que nessa noite o Senhor venha gerar fé em cada coração que está me ouvindo agora, que o Senhor venha colocar fé no coração desse homem e desta mulher, para que ele venha viver, Pai, a vontade do Senhor, ó Deus, e que ele venha confiar no Senhor de todo o seu coração, e que ele não venha depender do seu próprio entendimento mais, mas que ele venha, Deus, entregar totalmente ao Senhor a vontade dele, e que ele venha confiar cada dia mais em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que o Senhor te dê uma noite de paz, uma noite de descanso, e que você venha, durante essa semana, que você venha lembrar dessa palavra, que você não venha se esquecer que os teus pensamentos não são maiores que os pensamentos do Senhor. Aquilo que Deus tem para a tua vida é muito maior, em nome de Jesus.
Amém? Deus abençoe.